Existe uma relação entre candidíase e doença autoimune. O que é candidíase? Candidíase é um fungo e existem mais de 200 tipos de cândida, mas só 17 são patogênicos, podem gerar um problema para o nosso organismo, né? Então, como que os fungos se comportam? Fungos são oportunistas e faz parte do nosso corpo ter fungo, ter bactéria, ter parasita. E tá tudo bem se esses fungos estiverem em quantidade controlada e se o hospedeiro, ou seja, a pessoa que está portando esses fungos, estiver com uma saúde equilibrada. Este é o grande diferencial. Não o fungo em si, e sim quem está hospedando esse fungo. E a Candida albicans é frequentemente relacionado a infecções da vagina, da boca, garganta e trato gastrointestinal. Então, hoje a gente sabe que se você tem uma candidíase, um fungo que seja em alguma parte do seu corpo, uma micose de unha, por exemplo, uma candidíase vaginal, uma candidíase oral, que é o sapinho, existe também fungo no seu intestino. Então, é uma condição pré-existente. Antes de um fungo se manifestar em alguma parte do seu corpo, ele se manifesta no seu intestino, tá? Então, essas outras alterações fúngicas antecedem as alterações fúngicas que você consegue ver e que são diagnosticáveis, por exemplo, né? E quais são alguns sintomas inespecíficos da proliferação de fungos no organismo? A pessoa pode ter hipoglicemia. O que é hipoglicemia? Baixa do açúcar, aquela sensação de baixo açúcar no sangue, né? Aquela pessoa que fica com aquela moleza, bocejo, né? Sem energia. Isso é uma hipoglicemia, cai o açúcar do sangue. E não é por falta de açúcar, é porque é causada por esses fungos. A pessoa pode ter dificuldades de detoxificar, né, o fígado, intestino, rins, de colocar o lixo para fora, que todos os dias nós geramos lixo, é característico dos nossos processos metabólicos. Alteração do sistema imunológico, olha só. E essa alteração do sistema imunológico aumenta a sua predisposição a processos alérgicos, inflamatórios e autoimunes. Isso acaba sendo também piorado pelo uso de medicações, principalmente antibióticos, corticoides. Então, essa proliferação de fungos, ela só vem aumentando na população por conta do estilo de vida, não é mesmo? A genética é a mesma, mas o estilo de vida mudou, a qualidade alimentar mudou, o número de medicamentos aumenta cada dia. Então, a pessoa acaba ficando mais suscetível à proliferação de fungo e aí desenvolver uma candidíase oral ou vaginal, principalmente. Mas a candidíase vaginal é a mais comum. Você, mulher que está me vendo aí, né? Provavelmente você já teve algum surto de candidíase da sua vida. Cerca de 75% das mulheres já tiveram algum episódio de candidíase. 50% das mulheres vão ter alguns episódios de candidíase durante a vida e 5% vão ter o que a gente chama de candidíase de repetição, que é quando você tem mais ou menos mais de 4 episódios durante um ano, né? Então, no ano passado, 2022, se você teve mais de 4 infecções de candidíase, episódios de candidíase, você tem o que a gente chama de candidíase de repetição. Que aí é que mora o perigo, porque como eu falei, você ter isso vez ou outra, abaixou a imunidade,
foi para a praia, ficou com o biquíni molhado, ok você ter isso vez ou outra. Agora, quando esse quadro se repete, aí sim é que mora o perigo, e aí sim que você, que tem uma doença autoimune, que deseja controlar os seus sintomas, deve ficar atento. Ou você que vê que ainda não tem uma doença autoimune, que está dentro do que a gente chama de espectro, de suspeita de doença autoimune. Ou você que tem uma doença autoimune e vê na sua filha, na sua neta, ou numa amiga, numa irmã, esse quadro de candidíase de repetição, é uma forma de você poder alertar essa pessoa, né, sobre a importância dela cuidar desse quadro, porque tem uma relação com a questão autoimune. E quais são os sintomas da candidíase vaginal? Coceira, ardor, corrimento vaginal branco, espesso. Também pode ter ardor, né, ardência ao urinar, queimação, inchaço. E a principal fonte de fungos vaginais é do trato gastrointestinal. Então, a gente não é que a gente pega fungo. Onde que eu peguei esse fungo? Não, a gente não pega fungo, ele está em nós. O problema é quando existe uma hiperproliferação fúngica ou uma síndrome fúngica. Vocês entendem? E isso tem tudo a ver com desbiose intestinal. Tem tudo a ver com o intestino. E tem tudo a ver com o que você come, porque o que você come está alimentando esses fungos e dando condições para que eles se hiperproliferem. Quais são os alimentos que o fungo mais gosta? Principalmente açúcar e carboidratos refinados, que como consequência vai virar açúcar, certo? Esse é o alimento. Geralmente, quem tem candidíase de repetição são pessoas doceiras ou são mulheres comedoras de carboidrato, principalmente carboidrato refinado. Não só os que são fonte de glúten. Carboidrato refinado, tá? De rápida absorção. Alto consumo de carboidrato, tá? Então, aí o que acontece? Os fungos, eles aumentam em quantidade e eles precisam se alimentar para viver. Então, eles se alimentam desse carboidrato refinado e fermentam essa matéria orgânica. Então, é a fermentação. Então, aí o problema vem do que esses fungos estão produzindo para se alimentar. Os metabólitos que eles geram. Então, como eu falei, é natural termos fungos no organismo. O grande problema é quando eles se hiperproliferam e como está o seu sistema imunológico, como está o seu terreno biológico.